Muito bem, irmãos. A lição de hoje vai falar do profeta Amós. O profeta Amós, um profeta cujo seu nome significa carregador de fardos. Esta lição ela tem alguns objetivos, como por exemplo, saber que no tempo de Amós os sacerdotes estavam comprometidos com os erros do rei. Número 2, entender que as advertências de Deus não fizeram com que o povo se arrependesse, portanto, uma punição mais severa os aguardava. E número 3, compreender que o Senhor prometeu restaurar a nação, apesar do caos espiritual que se estabelecera naquele tempo. Como disse, o nome do profeta significa carregador de fardos, É justamente o terceiro profeta na lista dos profetas menores, e ele não era descendente de profeta. Por isso que nós entendemos a razão pela ausência do nome do pai. Isso dá a entender que Amós ele era de família simples, família humilde, Deus chamou quando ele exercia duas funções no campo. Ele era cuidador de rebanho, de ovelhas e de bois, e também ele cultivava uma espécie de figueira que era chamada de sicômoro ou figueira brava. Essa figueira é uma figueira nativa da África, cuja madeira era usada para construir instrumentos musicais. Mas esse sicômoro, ele em tempos, ele dava uma espécie de seiva. Essa seiva ela tinha uma forma de bola, e era uma bola firme, dura. Essa seiva ela era comercializada como fruto, e os povos mais pobres da época compravam isso para se alimentar e também para alimentar os animais. Então esse sicômoro não era usado apenas a madeira, mas também o fruto, que na verdade é uma espécie de seiva que era utilizada também para esses fins. O livro de Amós ele foi escrito por volta do ano 760 antes de Jesus Cristo, e Amós ele proferiu uma mensagem de uma forma oral, quer dizer, ele denunciava isso, verbalmente, e somente depois ele as escreveu. Alguns eruditos supõem que o profeta tenha servido do trabalho de alguns amanuenses, que são aqueles que fazem as redações, seria como aquele que corrige hoje. Eu escrevo um livro, mando para a editora, e ali ele vai fazer a correção de português, ver se está de acordo, para quando o leitor ele lê não ache os erros, E para isso, para registrar o texto de todas as palavras que ele proferiu. A profecia ela é dirigida às nações corrompidas, como nós vamos observar aqui: Damasco, Gaza, Edom, Moabe, Judá e Israel. Amados, e essas visões de Amós, elas vão acontecer
cerca de 200 anos antes do terremoto que iria acontecer naquele lugar. Esse terremoto que Amós ele vai anunciar, isso está no capítulo 1, verso 1. Esse terremoto, segundo Flávio Joséfo, um escritor muito respeitado na sua época, judeu, segundo alguns registros, chegam até a dizer que ele chegou a ser presbítero da igreja cristã. Flávio Joséfo, ele vai afirmar em seus registros que esse terremoto ele foi tão forte, mas tão grande, que mesmo depois de ter acontecido 200 anos depois, esse terremoto ele é comentado por todos como uma grande destruição que ocorreu naquele tempo. Então veja que esse terremoto você vai encontrar a referência dele no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 14, verso 5, para você tomar nota aí. Então, acredita-se que esse terremoto, ele foi um sinal de advertência para as nações sobre o juízo de Deus, um juízo que iria trazer sobre todos aqueles povos, porque as visões elas ocorreram, 2 anos antes do terremoto. Então veja que Deus ele sempre avisa, Deus sempre está mostrando, levando o povo ao arrependimento. Vamos dizermos juntos: arrependimento. Então o nome de Amós significa carregador de fardos. Amados, Amós ele vivia em Tecoa. Tecoa, segundo os registros, era uma vila habitada por pessoas, e esta vila ficava a cerca de 15 quilômetros ao sul de Jerusalém, 15 a 20 quilômetros mais ou menos. O fato do nome de seu pai não ser mencionado dá-nos a visão e entendimento que ele vem de família pobre, uma família que não tinha muito recurso. E a gente vai observar, irmão, que Amós, ele, apesar de ser leigo, vamos dizer assim, leigo e não ter nenhum título de profeta, Deus ele chama Amós. Deus, vamos dizer assim, tira Amós do seu dia a dia para usá-lo como um instrumento para o povo naquele tempo. Como já disse desde a primeira aula, haviam 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, e Amós ele vai profetizar justamente no reino do norte, o reino onde estava Israel, Jerusalém. E ele entregou a mensagem de Deus ao povo, como os estudantes, eles procuram examinar bem isso, e Amós é considerado pelos grandes estudantes da palavra como o maior profeta dos menores. Ele é considerado como dos 12, o maior deles, porque quando ele vai proferir as profecias e ele é usado por Deus, há uma maneira de se entender que ele se utiliza da tradição dos profetas para proferir as palavras de Deus para os povos.
Então, ele é um dos profetas menores que é considerado como o maior dos 12, né? Amós, ele parte desta vila chamada Tecoa em direção a Betel, para ser ali boca de Deus, para ser um oráculo de Deus ali para aquele povo que estava afastado de Deus. Quando Deus levanta Amós, ele profere as palavras de Deus e ele mostra, primeiro, Amós ele vai proferir as suas palavras de juízo contra todos os povos vizinhos ao redor. Esses povos, como já está assinalado aqui, que a gente deixou marcado, pode voltar eles eram nações que tinham, vamos dizer assim, laços parentescos com Abraão. E estas nações, eu vou dividi-las aqui para que a gente possa ter um entendimento, como por exemplo, Damasco ficava na Síria. Depois de Damasco nós temos Gaza ficava na Filistia, né? No sudeste de Israel. Depois de Gaza nós temos Tiro ficava ao noroeste de Israel. Então Amós ele profetizou para aquelas nações que tinham uma ascendência, né, a famílias de Israel. Como por exemplo aqui, mais abaixo nós temos Edom. Edom era formado, para você que não sabe, está tomando nota, pelos descendentes de Esaú. Lembra de Esaú? Quem era o irmão de Esaú? Lembra que ele foi justamente que chegou morrendo de fome, né? Isso. Chegar morrendo de fome, e aí troca, né? Então, Edom é formado pelos descendentes de... Não, acabei de falar. Esaú. Tá tomando nota? Aí nós vemos abaixo, né, Moabe é justamente Moabe justamente é uma descendência que a gente vai analisar que eles são formados pelos descendentes do incesto que ocorreu com Ló e suas filhas. Lembra que Ló, quando ele sai de Sodoma e Gomorra, ele leva consigo a sua família, mas a sua mulher, ela faz aquilo que não poderia ser feito, que o anjo havia dito: não olhe para trás. Não é assim? Quando ela olha, ela fica paralisada, se transforma numa pedra de sal, e Ló, ele continua com a sua filha mais nova e com a sua filha mais velha. Então, Amon e Moabe são justamente duas, que tal não está aqui, mas isso está no mapa, são justamente duas nações formadas pelos descendentes de Ló, pelo incesto que foi cometido com as suas filhas, né? Por exemplo, Amon é o incesto que foi cometido com a sua filha mais nova, Moabe com a filha mais velha. Então, o que estas nações, amados, elas tinham em comum?
essas nações, elas eram nações consideradas perversas. É uma coisa que ultrapassa a maldade, para que você entenda. Para você ter uma ideia, eles praticavam vendas e compras de escravos na época. Escravo era considerado como mercadoria naquele tempo. Uma outra coisa que é o cúmulo da prática da perversão era justamente o que eles faziam com as mulheres grávidas. Eles, quando a barriga já estava muito grande, né, eles eram tão perversos que eles abriam a barriga ainda a mulher em fase de gestação. Eles eram muito perversos. Cúmulo, o mal predominava na vida desses povos. Então, essas atrocidades que eles cometiam, irmão, era coisa terrível. Além do ódio que eles tinham contra o povo de Israel, o povo de Deus, ao ponto deles amaldiçoarem o povo, né? Lançando palavras de maldição contra o povo, dizendo que eles eram isso, eram aquilo outro. E aí a gente vai se lembrar do que Deus vai dizer para justamente o seu servo Abraão. Lembra que Deus disse assim para Abraão: Abraão, vai acontecer o seguinte, Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, mas eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E parece que nós estamos vivendo isso hoje, porque se entendermos que somos também da descendência de Abraão, viemos de lá, né? Vemos da promessa de Deus. E quantas vezes as pessoas, vou abrir aqui um parênteses, elas querem nos ver de mal a pior, porque não toleram o Deus que nós servimos, porque o Deus que nós servimos não tolera o homossexualismo, mas ama o homossexual, é bem diferente. Não tolera a mentira, mas ama o pecador que mente, é diferente. Então, essas pessoas que acabam querendo ver o nosso mal, na verdade elas nos empurram para o centro da vontade de Deus. E aí a vida delas começa a ser a reflexão, né? Começa a ser refletido o mal que elas queriam na vida dela. É como se houvesse um escudo. O mal vem, bate e volta. Não entra na vida de quem serve a Deus, quem está guardado em Jesus. Eu estou falando o mal proferido pela boca destas pessoas, que não aceitam você servir a Deus, que não aceitam você dizer que pecado é pecado, que não aceita adultério, que não aceita fornicação, que não aceita mentira. Você não é visto como todos os demais, você é diferente. Nós somos de fato diferentes, né? Se não fôssemos diferentes, não estaríamos aqui nesta manhã de domingo aprendendo a palavra do Senhor. Então, os reis das nações que nós passamos a falar, eles eram reis arrogantes. Eles achavam que eram os maiorais, os melhores em tudo. Então, estes reis, eles seriam castigados, porque Deus, como é que Deus usa Amós para dizer que iria castigar esses reis? Com fogo. Deus iria castigar esses reis com fogo, para que chegasse para destruir o reinado, destruir os castelos que eles viviam. Deus iria mandar um juízo. Por isso que o título do livro de Amós é esse: a justiça de Deus. Deus, ele é justo. Então, uma coisa, amados, que vendo Amós se levantando, dizendo que Deus ia mandar fogo, que Deus ia julgar essas ações, Israel, irmão, principalmente os sacerdotes, eles ficavam
aplaudindo, dizendo: é isso mesmo, tem que acontecer isso. Até que Deus usou Amós para dizer, isso não está escrito, mas eu vou usar da mesma linha de raciocínio. É quando Deus agora, através de Jesus, vai mandar 7 cartas, e nelas, em 5 delas, Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti. Quando Amós ele vai profetizar contra a nação de Israel, porque eles haviam se afastados, eu vou explicar isso um pouquinho agora, mais alguns minutos para frente. Agora Amós lança a sua profecia também contra o povo. Seria mais ou menos assim com a igreja nos dias atuais. Será que há alguma coincidência aqui? Não, tem que lançar palavras de maldição lá para quem está desviado no mundo. Não, mas peraí, mas quando agora é para o povo, não é de Deus? Falar do pecado, glória a Deus. Agora, falar dos que são cometidos aqui, não tem mais glória? Foi o que Amós fez. Deus disse o que estava acontecendo. Porque o que eles fizeram, pastor? Eles violaram a aliança que havia desde os dias de Abraão. Que aliança? Eles violaram o pacto que Deus tinha com Abraão. Uma coisa pior ainda eles fizeram, irmão. Eles violaram os 2 primeiros mandamentos. O que é que diz o primeiro mandamento? Amai a Deus acima de todas as coisas. Como é que é o primeiro mandamento? Vamos ler? Onde é que está escrito? Êxodo capítulo 20. Abra a sua Bíblia. Você trouxe ela? Então abra ela. O que diz o primeiro mandamento? Quem achou? Êxodo capítulo 20, verso 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Pode ler o segundo. Não terás outros deuses. Não terás outro Deus diante de mim. Olha só, irmãos, eles violam os 2 primeiros mandamentos. Primeiro, Deus está acima de tudo e de todos, e não terás outros deuses diante de mim. O que acontece? Eles permitiram que as culturas pagãs com seus ídolos, lembra o bezerro de ouro? Isso adentrasse novamente a vida, a casa de todos os povos que estavam ali, e isso começou a entrar dentro da vida também dos moradores de Israel. Então, no caso de Israel, irmão, a situação deles era pior ainda do que os povos pagãos, porque eles conheciam a palavra. Eu vou repetir, eles conheciam a palavra. Isso é aplicado para os dias de hoje, porque a partir do momento que eu conheço a palavra e eu cometo, é mais ou menos assim, sabe o filho que você diz assim: filho, eu vou te falar porque que você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, vai acontecer isso. Você vira as costas, 2, 3 dias depois a pessoa vai e faz. O juízo tem que ser dobrado, porque ela já sabia o que iria acontecer. É como nós, eu e você. Nós conhecemos agora a palavra, nós não somos mais inocentes. Então quer dizer, o juízo será dobrado.
Tem crente tomando uma rebordosa aí de Deus e ele se põe como coitadinho, até diz que é o diabo que está fazendo isso com ele. Na verdade é Deus punindo ele, dizendo assim: entra por um lugar de novo o caminho, mas ele está achando que aquilo, na verdade Deus está colocando no caminho, porque ele já conhecia a verdade. Irmão, isso é muito sério. É como aquele que comete adultério, uma vez sabendo que o adultério não pode, que ele tem que amar a mulher dele, tem que amar os filhos, se tem família, mas ele comete adultério. O juízo vai ser devagar para ele? Eu encontrei esses dias um senhor que se afastou da igreja, acabou com o casamento de 23 anos, e ele me contava o que é você abrir apenas uma frenda, uma brechinha para o diabo. Irmão, a partir do momento que nós conhecemos essa palavra, o juízo ele vem, e não adianta, é colheita, plantação. E ele disse para mim, com essas palavras: se eu pudesse voltar no tempo. Eu falei: não tem como voltar no tempo, mas tem como você aproveitar o tempo. Se arrependa. É que você sabe qual é o maior problema, e você que me assiste hoje, você sabe qual é o maior problema da igreja hoje? É achar que nunca vai acontecer com eles. Como assim, pastor? Claro que eu espero que não aconteça isso comigo, mas eu não posso achar que eu sou melhor ao ponto de encarar tudo e achar que eu vou sair ileso de tudo. Não, irmão. A Bíblia ensina para fugir de toda a aparência do mal. Não tem bom nessa hora. Então, no caso de Israel, a situação deles era pior ainda, porque eles conheciam a palavra. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, que talvez você não entenda por que tudo isso aconteceu também. E Amós ele vai começar a falar contra os ricos, uma vez que Amós era pobre, simples. É que naquele tempo, irmão, Deus, depois de 100 anos que aconteceu os conflitos, eu não vou entrar nessa área, porque nós vamos comentar isso numa outra lição. Deus ele abençoou o povo, porque Deus, eu já disse para vocês que Deus ele abençoa mesmo, quando ele resolve abençoar, não é no contra-gotas, ele derrama. Então Deus prosperou Israel de uma maneira, irmão, que as pessoas que tinham poder econômico já naquele tempo, eles começaram a comprar propriedades daqueles que eram mais pobres. Ora, para a economia naquele tempo, aquilo foi um boom, plantando, fazendo comércio. Então ali passou a ser uma rota para várias pessoas que vinham. Então aquilo estourou de um jeito, irmão, que o rico que já estava rico, ele ficou como? Mais rico ainda. Agora o pobre acabou ficando mais pobre. Irmão, Deus nunca vê isso com bons olhos. O senhor está querendo dizer, pastor, que Deus ele não vê com bons olhos porque eu estou tendo uma pratinha, mina prata, como diz lá os irmãos argentinos? Não. É que o pobre, irmão, ele clama, ele pede justiça. O pobre que não tinha o que comer, compravam aquelas bolas que eram seivas lá do sicômoro, daquela figueira brava africana, para poder se alimentar e alimentar os animais, que às vezes ficou ali apenas um carneiro, um cordeiro, um bode, para poder. O pobre ficou mais pobre. E o que aconteceu, irmão? Esses ricos ficaram tão ricos que eles começaram a construir casas que eram admiradas, casas com marfim, casas com
todo tipo de coisa que vocês podem imaginar naquele tempo que podia se usar, que chamava a atenção. Para você ter uma ideia, quando Amós ele vai proferir no capítulo de número 4, verso 1, ele vai chamar as mulheres de vacas de Baçã. Você sabe por que eles chamam, Amós compara eles a essas vacas? Porque Amós vai dizer que, na verdade, as mulheres desses ricos, desses milionários, eram mulheres exigentes. Quando eles viajavam, era mais ou menos assim, elas exigiam que eles trouxessem das viagens os melhores vinhos, para que eles nas festividades pudessem beber o melhor, que eles comprassem o melhor linho que existia. Eram mulheres enjoadas, exigentes, que queriam ter o melhor que os seus maridos poderiam proporcionar a elas. Por isso que eles chamam elas de vacas de Baçã. E quando ele fala que justamente elas são comparadas a isso, não é trazendo a uma comparação a um animal. Por exemplo, aqui no Brasil, se você faz esse tipo de comparação, a nossa cultura associa a uma coisa promíscua. Não, naquele tempo não, aquilo era como um elogio, porque se tratava de pessoas que não queriam qualquer coisa, queriam sempre o melhor do melhor, do excelente. Está dando para entender? Amém. Então, caminhando aqui um pouco mais acima, naquele tempo Amós ele se levanta justamente para denunciar o juízo de Deus contra esses ricos milionários, que não estavam se portando com os pobres, estavam nem aí, nem aí. Quando Amós profere a profecia contra eles, você sabe o que foi que aconteceu? Quem é que leu aqui o livro de Amós essa semana? Ninguém leu o livro de Amós? Então eu quero desafiar você a ler o livro de Amós. Quem leu o livro de Joel aqui? Na semana passada que eu pedi. Irmãos, eu vou desafiar vocês para a próxima aula. Leia o livro de Amós, porque toda essa explicação que eu estou dando, quando vocês começarem a ler, você vai começar a assimilar tudo que foi falado. Isso aqui é um resumo do livro de Amós. Pastor, quanto tempo leva para ler o livro de Amós? Sabe quanto tempo? Como? Eu não ouvi, quem foi que falou? Não é 20. São 9 capítulos, né? Sim. Quanto tempo leva? Não é meia hora. Também não é 15. 25 minutos precisos de relógio. Não é para fazer aquela leitura, e aí vem tal, e aconteceu aquilo. Não, é para fazer aquela leitura calma, tranquilo. 25 minutos de relógio, você consegue ler o livro de Amós. Está vendo que não é difícil? Então, Amós ele vai denunciar como era a condição de vida desses homens abastados, que viviam em verdadeiros palácios, num contexto de prática de pecado e de corrupção, irmão. Você lembra quando o rei Acabe, ele tinha todas as propriedades que ele queria, mas ele olha justamente para a vinha de quem? De Nabote. Ele não tinha aquelas terras, e ele precisava, porque aquelas terras, irmão, vai se cumprir o que está escrito: aonde colocar a planta do teu pé, bendito serás. Então, aonde estava quem servia e temia a Deus, até a terra infértil se tornava fértil. Deus não prometeu
que a bênção do Senhor seguiria. Não está escrito isso? Então bendito serás, irmão. Aonde Nabote estava era uma terra que Acabe queria. O que Acabe fez? Como não conseguiu comprar, não conseguiu negociar, Acabe maquinou um plano. A esposa dele, na verdade, Jezabel, que era terrível aquela mulher, e ela acabou maquinando um plano para matar ele, para poder ficar com a terra. Foi o que estava acontecendo nos dias de Amós. Eles estavam comprando tudo que era terra, tudo, dominando tudo, sendo donos de tudo. E Deus não vê isso com bons olhos. Sabe por quê? Deus ouve o clamor do pobre. Eu vou repetir o que eu estou falando. Deus ouve o clamor do pobre. E talvez você possa estar pensando, talvez você me assistindo, dizendo assim: mas o que Deus tem contra o rico? Por que o rico não pode ser rico? E aí eu me deparo com as palavras de Jesus. Lembra o que Jesus vai dizer? Jesus vai dizer assim sobre o camelo e sobre a porta chamada agulha, aonde na tradição acredita-se que para o camelo entrar justamente onde ele precisava entrar, ele tinha que se agachar. Então os tradicionais dizem que quando o camelo vinha, ele tinha que vir numa velocidade, se agachar e entrar de uma vez, porque se ele não fizesse isso de uma vez, ele poderia ficar preso nessa porta chamada agulha. Por isso que Jesus disse que é mais fácil um pobre entrar no reino do céu do que o rico. Por que o rico, pastor? Ele é difícil entrar no reino do céu? Porque o rico, ele passa a colocar as riquezas aonde não pode ser colocado, que é no lugar de Deus. É por isso que as pessoas não trocam as riquezas. Lembra aquele moço que chegou dizendo que queria seguir Jesus? E o que ele deveria fazer? O que Jesus manda ele fazer? Vender tudo. Por que Jesus manda vender? Parece que Jesus ele não gosta de rico. Parece que Jesus ele odeia o rico. Deus também detesta o rico. Isso não é verdade. Abraão foi um dos homens mais ricos da sua época. Jó foi um dos homens mais ricos da sua época. O problema, irmão, é aonde está a riqueza no coração do homem. Imagine você, irmão. Você pode ter tudo, mas desde que esse tudo não esteja no lugar onde só pode estar o nosso Deus. Na verdade, Deus quer te abençoar muito mesmo, porque Ele quer que você seja uma bênção nas mãos dele. Lembra o que Ele disse para Abraão, para que Abraão fosse? O que Ele disse para Abraão ser? Ser a própria bênção, irmão. Nós queremos a bênção de Deus, mas na verdade Deus quer te tornar a própria bênção, porque Ele quer que aonde você chega, bendito serás. Você é a própria bênção. Você chegou, você começa a abençoar o povo vai te abençoar também. E o que Deus disse? Eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Agora quem te abençoar, eu vou te abençoar também. Então nós vamos nos tornar a própria bênção. Aonde eu chego, eu sou a bênção de Deus, porque eu ando com Deus. Se tem alguém doente, o que Jesus disse? Você vai estender a mão sobre o enfermo e você vai curar ele. Você não tem a bênção de Deus? Você não tem a unção de Jesus, como nós dizemos? Nós somos a própria bênção de Deus, irmão. Agora Deus, quando olhava para os ricos, eles nem ligaram para a profecia e as palavras de Amós. Nem aí. Então a coisa ficou pior ainda para o povo, que eles eram, como a gente fala aqui de vez em quando, religiosos, tão religiosos, mas tão religiosos, que a religiosidade deles fugiu do padrão de Deus. Olha que coisa surpreendente. Eles eram tão religiosos, povo, que eles acabaram fugindo do padrão. Amós vai denunciar isso no capítulo 5, vamos ler? Capítulo 5, versículo 21 e 23.
Pena que não dá para falar tudo, irmão. Quem achou? Capítulo 5, verso 21, 22 e 23. Quem lê para nós? Desprezo as vossas festas. Por isso, como é, irmã? Aborreço o desprezo às vossas festas. Pode continuar lendo, até o 23. E as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta-se de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvireis a melodia dos teus instrumentos. Você ouviu bem o que Amós está falando? Olha para cá. Parece coincidência, mas o que Deus tem falado conosco no nosso circuito cristão, a mensagem não mudou, irmão. Deus está dizendo: eu tenho. Você sabe o que é? Repete o verso 21 para mim, irmão, por favor, o início. Como é que Deus fala? Aborreço, só isso aí. Você sabe o que é no original aborrecer? Deus está dizendo assim: eu tenho ódio da reunião. Quando vocês se reúnem, eu tenho ódio de ouvir vocês cantando. Quem está dizendo é Deus. Você já pensou a gente fazer um culto aqui, aonde não há arrependimento nosso, aonde o sacerdote não leva o povo a se arrepender, aonde o sacerdote não leva o povo a se humilhar, cada um vive a vidinha que quer, vamos só se reunir aqui, entendeu? Independente de quem você é, vamos nos reunir, vamos adorar a Deus e depois nós vamos para casa. Eu tenho ódio do que vocês fazem. Moça, é muito sério. Por que, pastor? Porque os sacerdotes daquela época, irmão, olha que coisa séria, eles, quando começaram a ouvir que Amós estava falando agora contra o povo, os sacerdotes colocaram o rei contra Amós, dizendo: ó, ele estava profetizando contra os povos lá, mas agora começou a profetizar contra ti. E colocou Amós contra o rei. Por quê? O sacerdote, irmão, primeiro, já estava fora. Para o povo estar do jeito que estava, para Deus ter que levantar, irmão, um profeta para poder vir lá daquela vila de Tecoa, para poder denunciar o que estava acontecendo dentro do centro do povo. O que o sacerdote estava fazendo? Então a corrupção, irmão, não era só com as nações. A corrupção estava dentro, no meio do povo. Eu vou falar uma coisa séria para você nesta manhã. Se a gente não se cuidar, irmão, a corrupção pode estabelecer o seu ego e o seu prazer aqui no nosso meio. Porque quando o povo começa a dizer: eu não aguento ouvir essa mensagem contra pecado, eu não aguento ouvir mais falar de Deus, que Deus é exigente, que Deus não aceita isso. Quando as pessoas começam a doer o ouvido, quando só começa a se falar de pecado, isso é um sinal que a corrupção ela está querendo se levantar em nosso meio. E ela consegue, irmão. Se o povo perder a visão, esse espírito que é chamado de Acabe e de Jezabel coloca o povo contra o homem de Deus, dizendo para eles: esse homem não tem mensagem, esse homem não ora, esse homem não está no tempo de Deus. Olha a mensagem como é que ele prega:
Olha só, ele só repete isso, só repete aquilo. Irmão, isso é o sinal do que aconteceu nos dias de Amós com o povo de Israel. O livro de Amós, ele vai nos ajudar a rever os nossos valores. Quais são os nossos valores, irmão? Não é a palavra? A palavra é lâmpada para os nossos pés, irmãos. Se nós não estimarmos valor por esta palavra, amor, o que Jesus ensinou no seu ministério? Que deveríamos orar, amar o próximo como a nós mesmos, e a Deus acima. Se eu não zelar por esses valores, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou me tornar um religioso, como eles eram religiosos, ao extremo. Eles eram tão religiosos que eu acabei de falar, eles fugiram dos padrões de Deus. É por isso que às vezes você vai contemplar isso, você vai continuar assistindo, você vê um pecador aceitar Jesus naquele dia, Jesus batizar ele com o Espírito Santo naquela hora, e ele começar a falar aquilo que Deus quer, porque ele se colocou no lugar de Deus. Não é a religião que transforma, irmão, é a palavra, é o próprio Espírito Santo que transforma, porque convence o homem. Enquanto você vai ver pessoas que às vezes passam uma vida inteira e não muda, mas anda com a roupa de religiosidade, com a Bíblia da religião, com o cabelo da religião, mas é fofoqueira, murmurador, não muda. Desculpa, eu não estou falando isso apontando às minhas irmãs de forma alguma, eu estou apenas querendo dar aqui um paralelo à mensagem que estamos falando aqui e aprendendo nesta manhã sobre as palavras de Amós. Amós, amados, leva-nos a vermos e a revermos quais são os nossos valores. O valor está na oração, irmão. O valor está no jejum. O valor está na escola bíblica dominical, para aprendermos a palavra. Então, eu vou resumir, tinha algumas outras coisas, mas é o que nós estamos vivendo com esta pandemia, irmão, que está acontecendo nos dias de hoje. Porque eu encerro dizendo isso para vocês: se não houver mudança, transformação na nossa vida, nós vamos nos tornar cúmplices das práticas de que o povo de Israel cometeu. Nós vamos nos tornar cúmplices, irmãos. Vamos aceitar tudo, porque hoje querem fazer isso, querem que a gente aceite as pessoas. Nós estamos vivendo esse tempo que querem que aceite quem diz que nasceu daquele jeito, que querem que aceite as... Não, irmão, aqui não tem nada de aceitar, não. A única coisa que tem que aceitar aqui é Jesus. Eu preciso aceitar o que Ele diz para mim que eu tenho que fazer, e não Ele aceitar as pessoas da maneira que vem. Não, você pode vir como é que você está, você pode vir do jeito que você tiver, porque quando você chegar aqui, essa igreja é que nem oficina de carro que eu ministrei esses dias. Você chega aqui quebrado, arrebentado, o motor quebrado, roda furada, você chega aqui destruído. Jesus, ele vai te dar um banho e você vai sair daqui novinho para rodar de novo. Que esse negócio que chega e fica como é que está? Lembra aquele dito que dizia: venha como estás? Não, você pode até vir como é que você está, mas você tem que ser deixar mudar. Arranca a roda, arranca a lataria velha, tira a ferrugem, que é o pecado. Irmão, a gente tem que sair daqui novo, porque do contrário você vai ser colocado de canto. Você já viu a oficina? Que fica nos cantos, aquilo que é velho, que não tem mais jeito, abandonaram, ficou lá. Na igreja não tem lata velha não, irmão. Eu vou repetir, na igreja não tem lata velha não. Na igreja tem mudança de vida.
E quem quer mudança, é só aceitar Jesus, entrar na porta e Jesus vai mudar a sua vida por completo. Não podemos ser cúmplices, porque Deus procura nesses dias Amós para denunciar tudo aquilo que está errado. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se, não importa quem você seja. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não sou de família de cristão. Como é que eu vou ser um pastor? Eu não nasci num lar evangélico. Deus não está preocupado aonde você nasceu, de que família você veio. Deus está preocupado se você quer se ocupar com Ele. E Ele pode usar você como instrumento nas suas mãos. Você pode ter vindo de famílias horríveis, que você pode até ter vergonha de falar, não importa. Não importa quem foi sua mãe, quem foi seu pai, quem foi seus irmãos. O importante é quem você se tornará nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esta aula. Lembre-se, leia o livro de Amós. São 25 minutos, como diz a minha mentora, para lermos esse livro que é maravilhoso. Amém? Vamos orar? Vamos falarmos com Deus? Glória ao nome de Jesus. Querido Senhor, te agradecemos por esta palavra nesta manhã. Aprendemos, ó Deus, e estamos destacando, Pai, ó Pai querido, rudimentos que nos trazem, meu Senhor, o entendimento para os dias atuais. Parece que estamos vivendo os dias de Amós, Senhor. Parece que o profeta profetizou o que iria acontecer 2000 anos após o nascimento e a morte de Jesus. Queremos te pedir, ó Deus, nos ajuda, Pai, que nós não venhamos sermos cúmplices das aberrações praticadas pelas nações pagãs, e nem tampouco cúmplice, meu Senhor, das aberrações também praticadas pelo povo de Israel. E o Senhor venha nos preservar, que o Senhor venha abençoar a todos aqueles que estão assistindo esta mensagem, Pai, e possa causar em seus corações mudança, transformação, o desejo, meu Senhor, de mudar. Pois esta é a minha oração, Pai, nesta manhã, para todos aqueles que oram conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.